Glórias a Deus. Toda vez que eu prego a palavra de Deus, eu prego de todo o coração, como se fosse minha última pregação. É por isso que eu prego com paixão. Eu não estou aqui para contar historinhas. Toda vez que eu prego a palavra de Deus, eu prego com paixão, com coração, como se fosse minha última chance de pregar para vocês. É por isso que às vezes eu choro, eu falo de todo o coração, porque essa é a palavra de Deus. No domingo passado, nós começamos uma série, Caráter Forjado. Quem foi abençoado semana passada? Só um pouquinho de gente? E nós refletimos como Deus usa dor e sofrimento da vida para moldar o nosso caráter. Eu disse na semana passada que Deus não envia a dor. Ele não é o autor da dor, do sofrimento. Mas Ele usa dor e sofrimento para formar o nosso caráter e o caráter de Cristo, e para nos fazer como Jesus Cristo. Então eu quero te animar. Não importa o que você está passando. Você está passando por problemas, por dificuldades. Talvez você está passando por dificuldades. Não despreze essa fase. E nem fique perguntando: Deus, por que essa dor? Por que eu estou sofrendo? Porque a Bíblia, ela nos convida a fazer uma pergunta diferente. Não por quê, mas o que o Senhor quer nos ensinar? O que o Senhor quer nos ensinar? Como Deus pode usar uma circunstância dessa para moldar nosso caráter? Deus usa circunstâncias ao nosso redor para moldar as nossas vidas, para que tenhamos um espírito resiliente e uma fé inabalável. Deus, Ele molda nas nossas vidas em todas as circunstâncias. Ele não envia coisas ruins, mas Ele usa as circunstâncias, porque Ele quer mudar nosso caráter, para que você seja a imagem do seu Filho Jesus Cristo. E talvez você olhe para mim e fala, o meu pastor que prega para mim toda semana, todo domingo, aqui nesse púlpito. Talvez você olhe para mim e fala assim: meu pastor, ele é homem de Deus, ele tem uma vida maravilhosa, porque ele pertence a Deus, ele tem uma vida muito boa, não tem problema nenhum na vida dele. Ele não passa por deserto, por tribulação. Ele é um homem de fé. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não é verdade. Na semana passada eu compartilhei alguns dos momentos difíceis da minha vida. Momentos difíceis que a Fabiana e eu enfrentamos.
desemprego, necessidade financeira, falta de comida, períodos de dor intensa. E hoje eu quero falar um pouco mais. Você quer ouvir? Eu quero abrir meu coração para você, para que você entender que você não está sozinho. Toda circunstância que você está passando pode ser um passo para o seu sucesso. Tudo que você está passando agora é o processo para tudo que Deus tem para você lá no futuro. Eu quero compartilhar e abrir meu coração com você. Uma das maiores crises e dificuldades que nós enfrentamos ocorreu 18 anos atrás. Quando a gente mudou para a Irlanda. Talvez você não é da Irlanda, você também mudou para cá, mas muitos de vocês talvez vieram cheio de expectativa quando você mudou para cá. Talvez com alegria de uma nova fase que estava começando, vislumbrando uma vida melhor. Você pensou, eu vou ter um salário melhor, planejando um futuro promissor para sua família. Talvez essa foi sua história. Minha vida vai melhorar. Mas nossa história é um pouquinho diferente. Por quê? A Fabiana e eu éramos pastores de uma igreja vibrante, com mais de 5.000 membros, antes de mudarmos para cá. Com dezenas de congregações em uma só cidade. Tínhamos na nossa igreja naquela época quase 100 pastores. 500 life groups, células. E centenas de igrejas espalhadas pelo Brasil e em outras nações. E eu servia como um dos pastores de governo dessa igreja. Tínhamos 100 pastores, mas eu era um dos pastores da liderança principal da igreja, que liderava esses pastores, esses 100 pastores. E naquela época nós tínhamos um salário bom, uma casa muito boa, tínhamos muitos discípulos, amigos, familiares. Em resumo, vivíamos uma fase de grande plenitude e felicidade, servindo ao Senhor no Brasil. Mas, em meio de todas essas bênçãos, Deus nos deu uma visão. E Ele falou comigo. Ele me deu uma visão sobre a Irlanda. Falou com o meu pastor principal, pastor Ali. E Deus estava nos dando direção para mudar para esse país, para fazer discípulos na Irlanda. Então a gente foi enviado pela nossa igreja lá do Brasil para cá. Quando a gente chegou na Irlanda, foi um verdadeiro deserto. Um período de tribulação, dificuldades. Eu não estava mudando, esperando alguma coisa boa,
não estava ansiando por uma vida melhor. Eu estava mudando por causa de um chamado de Deus. Eu não estava procurando melhorar minha vida financeira, material. Mas a gente saiu deixando o melhor que a gente tinha para trás. Então nós deixamos nossa igreja próspera, nossa família, nossa própria casa, a casa que a gente tinha comprado na época que eu era gerente de uma companhia antes de eu ser pastor de tempo integral. E aí a gente saiu, deixou a família, os pastores da igreja, os discípulos, para começar tudo do zero. Isso não é tudo. Naquela época eu tinha 40 anos. Eu me senti um analfabeto numa nova terra. Eu não sabia ler, escrever, ouvir ou falar a língua desse povo. Então eu tinha 40 anos e eu tive que aprender a escrever de novo. Voltei para a escola com livros A, B, C, D. Eu consigo falar capítulos inteiros da Bíblia. Eu não preciso escrever para pregar, mas aqui eu não conseguia pregar a palavra no começo, porque eu com 40 anos, eu tive que começar a ler a Bíblia de novo, porque eu não sabia nada em inglês. Estou falando da minha vida para vocês. Talvez você olhe, estou sofrendo muito. Então a gente deixou uma igreja com milhares de membros para começar uma igreja aqui com poucas pessoas. Então, de um ponto de vista humano, nossa vinda para a Irlanda foi uma sequência de perdas, tribulações e um deserto. Foi isso que aconteceu conosco. Nossas filhas sofreram muito com toda essa mudança. Elas ajudaram no começo. Elas eram as pregadoras. Eu falava em português e elas me traduziam. A Alice, a Lana tocava o teclado. E a gente foi tentando. E elas pagaram um alto preço por causa do reino de Deus. E ao longo desses todos os anos, nós experimentamos a dor de ver aqueles em quem tanto investimos nosso tempo. Investimos tanto nosso tempo, recursos, e algumas pessoas nos abandonaram, traíram e se afastaram da gente depois de todo o investimento. Por que eu estou compartilhando esse testemunho com vocês? Para te mostrar que dor e sofrimento são parte intrínseca da jornada cristã.
para dizer para vocês que dor e tribulação é parte da nossa vida. Se você ler esse livro, você vai ver que você está aqui porque muitos homens de Deus, mulheres de Deus deram suas vidas. O sangue deles é a semente para você estar aqui hoje. Mas hoje em dia as pessoas pensam que cristão não pode sofrer, não pode passar por tribulação, eles reclamam. Eu preciso te ajudar a entender, depois de tudo que eu falei para vocês. Hoje eu e a Fabiana estamos muito felizes por estar aqui, para serem pastores, missionários nessa nação, para ser cidadãos irlandeses. E já experimentei tantos milagres aqui nessa nação como resultado de servir ao Senhor. Estamos muito felizes. Eu faria tudo de novo por causa de Jesus. Eu não estou reclamando. Eu estou feliz de ver o que Deus está fazendo neste lugar, vendo essa igreja florescendo. Somos a igreja mais nova aqui nessa cidade e a igreja está crescendo e multiplicando. E eu quero te confessar, depois de tudo que passamos, eu não estou machucado, eu não estou ferido, e eu estou feliz, porque Deus usa todas as coisas para o nosso bem. Quantos de vocês? Eu quero falar sobre o processo que Deus tem para vocês. Então, quantos aqui se lembram da vida de José? No livro de Gênesis, eu creio que todos conhecem a história. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Deus deu a ele uma visão. Estão me seguindo aqui? Deus deu a ele uma visão, um sonho. Ele recebeu o sonho, a visão. Ele falou, Deus é fiel. E o que começou? E aí os irmãos dele venderam ele. Aí ele foi para a casa de Potifar. E aí e como ele não dormiu com a esposa de Potifar, ele foi injustiçado. Ele falou, eu não vou pecar contra Deus. Eu não vou cometer esse pecado imoral. E por ser fiel a Deus, ele foi colocado na prisão. Aí você vai falar, mas está tudo errado. E ele foi testado nas suas aflições. Mas ele se tornou fiel a Deus. E ele se tornou o governador do Egito. A gente quer o resultado das promessas de Deus, mas a gente não gosta do processo. E eu quero falar do processo. Quando ele encontrou os irmãos deles de novo, que vieram no Egito, os irmãos que traíram a ele, o que ele falou para os irmãos dele? Vocês se lembram? Gênesis 50, 20. Vamos ler juntos?
Vocês planejaram o mal contra mim, but God mas Deus intended o tornou em bem, He brought para que a vida de so I could Ele me save. colocou nessa posição para que eu pudesse salvar a vida de muitos. I love this verse. Eu amo esse texto. You intended to harm me, Vocês planejaram mal contra mim, but God, mas Deus, things are not going well to you, but às vezes não estão indo para você, mas Deus, very well, but as God. coisas podem não estar indo bem, mas Deus. But be careful. Mas cuidado, Along the way, no meio do caminho vão aparecer oportunidades. and many are sleeping, E muitos estão dormindo com a esposa do Potifar. maybe on the internet. Talvez na internet, Are lying. às vezes estão mentindo. I believe why Joseph, he had many brothers. Por que Deus escolheu José? Why God Eu creio chose Joseph? que foi por uma razão que Deus escolheu esse homem. Capacity. Porque ele teve a capacidade de abençoar alguém que o havia ferido. To love those who De amar aquele que havia humilhado a ele. Joseph did not become bitter. José não se tornou um homem amargo Went through. por tudo que ele passou. On the contrary, Pelo contrário, he said, ele disse: vocês fizeram mal contra mim, but God, mas Deus, I serve a powerful God. eu sirvo um Deus poderoso, The one that I serve. um Deus que eu sirvo. He sent me. Ele me enviou. And everything you did E tudo que vocês fizeram didn't destroy me, but não me destruiu, mas me ajudou. everything that you did Tudo que vocês fizeram me ensinou, me trouxe ensinamentos, me treinou get me ready para me deixar by them. prontos para alcançar o meu destino. When you are faithful to God, Quando somos fiéis a all Deus, these things todas essas coisas cooperate for you to vão go to your cooperar para que você chegue no seu destino, para que você possa cumprir o chamado que Deus tem para você. Beloved, when we were Queridos, quando somos esmagados por tribulações, but rather nós não somos destruídos, mas estamos sendo purificados e transformados. all of us Todos nós in a continuous process estamos num processo contínuo de transformação, being molded. constantemente sendo moldados na imagem de Deus, de Jesus. Do you know why sometimes Você sabia que... Você sabe porque às vezes você vai por circunstâncias que você não entende? Eu também às vezes não entendo. Mas eu confio no processo que Deus está me levando. E eu sei que Ele está me moldando para ser como o seu filho, ser como Jesus. Ele quer te moldar e transformar para você ser como Jesus. E à medida que a gente vai por essa caminhada, purpose encounter resistance, encontramos resistência, pressure, we are- pressão, pressure often becomes the very instrument e a pressão us. se torna um instrumento que nos liberta dessa resistência. How many of you know or have at home? Quem aqui tem uma panela de pressão em casa? Quem tem? Okay, you have. When you have a very tough meat, Se você tem uma carne muito dura, tough, hard, ela é bem dura, o que você faz? you put inside of the pressure. Põe lá na panela de pressão. 30 minutes, 1 hour. Depois de 30 minutos e 1 hora, o que acontece? Fica massinha. Put
chicken feet inside of a pressure cooker. Põe pé de galinha Or muscle. ou músculos. That is hard. Carne dura. You are going to see after 1 hour. Depois de 1 hora, massinha Delicious. e deliciosa. Sure, but some of you need more pressure. Mas alguns de vocês precisam de mais pressão. Some of you need more pressure. Desculpa falar. Some of us need to go to the Alguns de nós pressure cooker precisamos ir para a panela de pressão de Deus to make you tender, to para make te you fazer macio, humilde, para te fazer uma pessoa mais humilde. Then how? How, pastor? Como, pastor, This pressure. eu posso entrar nessa panela de pressão? The easiest way A maneira mais fácil é se renda ao Senhor. Fala, eu desisto da minha vida. give up of my plan. Eu desisto dos meus planos. Eu tinha meus planos, mas não minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Here to serve, Eu estou aqui para te servir. to do your will. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, para ser usado pelo Senhor. I give E eu me rendo ao Senhor. I want to be used, Eu quero ser usado por ti. but you need to be courageous. Mas você precisa ser corajoso para orar essa oração. I'm talking about the process. Eu estou falando sobre o processo hoje. The problem is that E o problema é que raramente a gente ensina sobre isso. normally many pastors Muitas vezes os pastores falam assim: have a destiny for Deus tem um destino para você. promise. Deus tem promessas para você. Plans for Deus tem bons planos. Você crê nisso? I really believe Eu creio nisso. when God gives you a vision, Mas quando Deus te dá uma God visão, gives to you, Ele fala para você: process is the other side. o processo é um caminho. The vision, A visão, the completeness is the other side. para ser completo, tem um caminho. There is E até você chegar lá, tem um processo que a gente passa por ele. everybody wants to sit on the throne, Todo mundo quer sentar no trono, wants to go to the process. mas ninguém quer passar pelo processo. Você está entendendo o que eu estou falando? Are you requesting God? This is my promise. Você fala, I take hold of it. Eu- You promise. você se apega às promessas que Deus tem falado? Você declara, Senhor, eu creio. Of my pastor. Alguns falam, eu quero a unção do meu pastor. E você quer passar pelo mesmo processo? Many pastors they are preaching about the Então, promises, muitos pastores pregam da promessa, about the process. mas não ensinam sobre o processo. And this has created a generation Isso. of believers, but refuse É que eles querem ver a promessa, mas eles se recusam a ir pelo processo. There are in church many people, they Tem are muitas seeking pessoas que estão, the promises, eles querem a promessa, want to go to the promise. mas eles não entendem ou não querem ir pelo processo. Come to church on Sunday, Você vem na igreja no domingo, ouve word of God, palavras, but when you encounter mas quando você encontra a realidade with do processo, the desert, com as dificuldades, com os desertos, você rejeita e fala, God is not in this. Deus não está aqui. You say, no, God is not in this. Não, Deus não está nesse processo. When I moved to Ireland, Quando eu mudei para Irlanda, tempted. eu fui tentado. God is not in this process. Deus não está aqui, não. But I knew he was. Mas eu sabia que Ele estava. Middle of a desert. Não, e eu sabia He was in que the Ele process. estava no processo. And because of that, E por causa disso, some of you have abandoned God's calling. talvez alguns abandonaram até o chamado de Deus por causa dos problemas. And I want to encourage E you, eu quero te animar, please. por favor, I want you to engrave this deeply. fundo no seu coração, escreva isso aí. God is much more Deus é mais interessado no processo
in the promise. do que na promessa. Did you get? Você entendeu o que eu falei? For me, the process is much more important. Para Deus, para mim, o processo é muito mais importante. Through your submission É através da sua submissão, process, your a perseverance sua perseverança no processo, to take possession que vai te ajudar a tomar posse das promessas de Deus para sua vida. Okay? This is why I'm talking about the process. Por isso que eu estou falando do processo. Process O processo e a maneira como Deus molda e poda a gente. E eu quero falar um pouco mais sobre esse processo. very clear in the Bible. And serious for the character. If God is the forger, He is also the gardener. Se Deus é aquele que forja a gente, que moda, Ele também é aquele que é o jardineiro. For a plant to grow strong and bear much fruit is essential. Process needs all good gardener. He knows. Todo bom jardineiro sabe, para uma planta crescer More e fruit. para produzir mais frutos, ela precisa ser podada. Have you ever felt as if God was taking something from Você já sentiu às vezes que Deus estava tirando algo de você, that you thought cortando partes da sua vida? or even good? Have you ever wondered why Você já- doors close sometimes? Já ficou questionando por que algumas portas foram fechadas? Why things take long Por time? que leva tanto tempo para as coisas acontecer na nossa vida? Why? Por 1 quê? year, 2 years, 3 years. Ano do nosso coração. When you have a meat that's not too hard, how long should you keep in the pressure? Quando você tem uma carne que não é muito dura, quanto tempo você deixa? If it's not too hard, Se a carne não é tão dura, keep in the pressure for quanto tempo você deixa na panela de a pressão? little bit. Poucos minutos. Too hard. E se ela for muito dura? Mais de uma hora. Understanding Então a gente precisa entender truly qual que é o processo de Deus, o processo de moldar as nossas vidas. I want to read John 15. Eu quero ler João 15, 1 e 2. Por favor, me acompanhe. Jesus says, I am what? Eu sou a videira verdadeira And my Father is the e meu Pai é o lavrador. every branch. in Toda me vara em mim que não dá fruto, Ele a tira. takes away, and every E todo aquele que dá fruto, Ele a limpa para que dê mais frutos. more fruit. João 15, 1 e 2. Jesus reveals Então aqui Jesus nos revela uma verdade profunda. our heavenly Nosso Pai Celestial Father passive. não é um observador passivo. He's not just looking to your life. Eles não tá olhando só para nós e falar, tá tudo bem. The Bible says he is A Bíblia diz que ele é o viticultor. He does not prune Ele não poda us because he is cruel porque ele é cruel or by mistake. ou porque ele não sabe. It's a clear purpose. Mas ele tem um propósito claro. Qual que é o propósito de Deus? Frutificar-nos. God wants you to produce fruit. Deus quer que você produza Are frutos. you producing fruits? Você está produzindo frutos? If not, he wants you to produce fruit. And what Se não, ele quer trazer. in order to produce E fruit, para que esses frutos nasçam, ele vem e poda. the Father does not take O Pai não tira that bears o galho fruit to punish, que não dá fruto para punir, so that the vine mas ele tira para que a videira não gaste energia em algo estéril. that has no fruits to produce. And
And what is the most, E o que é mais interessante, he cleans ele limpa, ele poda that has o galho que também já está dando fruto, may bear. para que ela possa dar mais fruto. Do you perceive that? Você consegue entender as intenções de Deus? Or it always, É sempre para o nosso bem. all these truths in your life. Todas essas podas é para nosso bem. Diga para a pessoa do seu lado: tudo é para o nosso bem. And also for his glory. E para a glória dele. So you're good for his glory. Because he says, I want to see fruit. Porque ele quer ver frutos na sua vida. I think, have you gone to some, Quem aqui já foi num jardim bonito in the winter time, no verão? No inverno, perdão. Se você for lá, in the spring you're gonna see beautiful roses. você vai ver as roseiras lindas na primavera. Mas depois disso, You see the gardener o jardineiro vai lá e vai put all the branches. e corta todos os galhos. E você fala: ah, ele destruiu tudo. You're going to see the rose. Você vai ver as roseiras baixinhas, cortou tudo. Por quê? Because in the next season you Porque want to see na próxima ano ele quer ver mais flores. E às vezes Deus, ele poda a gente, because he loves you. porque ele te ama, See fruits. que ele quer ver frutos, ele quer ver você florescendo. Stop asking why God, why God. Pare de perguntar por quê, porque Things Deus está tirando coisas da sua vida que às vezes não estão produzindo, coisas que às vezes não estão certas. before I become a pastor, Antes de ser pastor, engineer agronomic. eu fui engenheiro de agronomia e isso foi meu trabalho. Eu estudei, Fruits. eu cuidei de plantas, fazendas, foi meu trabalho. Many times I E muitas vezes eu falava: cut and prune pode cortar e podar tudo, because there are some sickness. porque às vezes tem doença numa árvore e ela precisa ser podada To come new leaves. para que venham novos galhos e aí vai dar frutos melhores. Beloved, God acts. Queridos, Deus age conosco da mesma forma. Loves us. Ele nos ama To see you. e Ele deseja ver a nossa frutificação. Ele quer ver nós produzindo os frutos. What does God prune? O que normalmente Deus poda? He moves O que Ele remove das nossas vidas para que possamos produzir mais frutos? Hebrews 12:1. Hebreus 12:1. Let's read all together. Vamos ler juntos? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado The sin which so easily que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. us. God has a race, Deus tem uma carreira para cada um de nós, tem um plano para você. but there are things that Mas tem coisas que estão às vezes nos embaraçando, two things. coisas pesadas, coisas desnecessárias Persistent sins. e pecados que às vezes são persistentes. O que são esses pesos? You have a race to Você run. sabe, You cannot have weights over your shoulders. You cannot have that. And sometimes this is not sin. às vezes não é pecado, Things that hold us back, mas coisas que nos seguram, distract us, que nos or distraem, consume our time que consomem o nosso tempo, that could be used in the kingdom of God.
que às vezes podem estar nos impedindo de caminhar no reino de Deus. Você tem alguma coisa na that sua are vida? consuming your time, Algo está consumindo o seu tempo, time to sua energia. God's kingdom, Você não tem time for tempo prayer, de no time for meetings, tempo para reunir, but para orar, no time for these things. mas você This tem is tempo para essas that coisas. should take away from your life. E são coisas que você tem que tirar da sua vida. Persistent sins, Talvez those pecados que são bad persistentes, sins that seem so hard. Are you with me? coisas que parecem muito difíceis. Bad sins. Você está comigo? You know what is bad sin? Você sabe o que é pet sim? Que é um pecado de estimação? Destroy your life. São coisas que estão destruindo a sua vida. Pride, envy, addictions, murmuring, Orgulho, self-sufficiency, inveja, lack of forgiveness, vícios, murmuração, autossuficiência, lack of falta de commitment perdão, with God's kingdom, falta de compromisso com o reino de Deus, lack of commitment to service, falta de compromisso com o lack of culto, commitment to the life groups, falta de comprometimento com os life groups. no Você não tem time tempo. for prayer, for the word of God. Você não tem tempo de oração para ler a palavra de Deus. Then God is saying, you need to put all these things from your life. Deus está dizendo, você precisa tirar isso da sua vida. The fruit of pruning for God's glory. What is the ultimate result? Então, fruto disso é refletir John 18, a glória de verse Deus. 8 tells us. Let's read together. Em João 15:8 nos diz, vamos ler junto. My Father is glorified that you O meu Pai é glorificado nisso, que você dê muito fruto by this e será meu discípulo. Então vamos ler de novo. Nisto é glorificado meu Pai, que dê muito fruto, e assim você será meu discípulo. when we are pruned by God. It's because God wants you to produce more fruit, bear more fruits. Quando somos trabalhados por Deus é porque Ele quer que você dê mais frutos. Eu estou terminando agora. This pruning aims for a life of great fruitfulness that glorify God. First, more disciples. God is glorified when we bear disciples. Deus é glorificado quando nós temos discípulos. Tenho uma pergunta. Are you invest your time to produce disciples? Você está investindo tempo nos seus discípulos? Você está visitando pessoas? Not born again Pessoas que não foram nascidas de novo. Você está to someone. gastando algum tempo pregando a palavra para alguém? Você está usando o seu tempo? God is glorified when you bear much fruit. Porque Deus é glorificado quando você dá frutos. Another thing that happens, greater intimacy. Outra coisa que acontece é maior intimidade. Distractions and weights, we are compelled to a greater independence. Ao remover as distrações e os pesos, somos impelidos a uma maior dependência e comunhão com Jesus. A verdadeira videira, Character also. um caráter mais forte. When you go through these circumstances, God is pruning Quando você for passa you por to essas have more situações, Deus ele poda você, kindness, trabalha em você para ter mais paciência, perseverança, bondade. Os frutos do Espírito são amadurecidos. depend in seasons of pruning. Então isso se transforma em estações de poda. Greater impact. Também um impacto maior. Is not just for us, Uma vida mais frutífera não é apenas para nós, one around us. é para abençoar todos ao nosso redor. Not just for you to bless others. Não é apenas para você, é para abençoar outras pessoas. Just for your life in your family, Se você acha que é só para você, it makes no para sense. sua vida, para sua família, desculpe, mas não faz sentido. Let's stand up, Vamos nos levantar, por favor. because I want to give the conclusion now. Eu quero dar a conclusão agora. Love brothers and sisters. Irmãos e irmãs, Divine pruning a poda divina is sometimes painful process às vezes é um processo doloroso, não é?
painful process, É um processo doloroso, necessary. mas é totalmente necessário. No one likes to be trimmed, Ninguém gosta de ser to go podado, through pain, de passar por dor, to tribulation. tribulações. No one likes to have something removed from your life. Ninguém quer ter nada removido da sua vida. But we needed to trust the wine dresser. Mas precisamos confiar no lavrador. Precisamos confiar em Deus. Why? Because He knows what He's doing. Ele sabe o que Ele está fazendo. He knows you. And He Ele knows conhece você. how long should you be in the pressure. Ele sabe quanto tempo você precisa estar nessa pressão. He knows what He's doing. Ele sabe o que você está fazendo. It's perfect. And His desire is that O amor dele é perfeito. much. O desejo dele é que você dê mais frutos. I want you right now with your eyes. Gostaria que você fechasse seus olhos agora, por favor. Start evaluating your life. Comece a avaliar a sua vida. God is removing a weight or a sin, Talvez Deus esteja removendo um peso, um pecado. even something that you consider good for your life. Talvez alguma coisa que você considere boa para sua vida, mas precisa ser removida. And you need to trust Him. Você precisa confiar nele. Maybe you are going through some circumstance in your life. Talvez você está passando por alguma situação na sua família, God is pruning. nos seus próximos. Deus está nos podando. And the word of God to you right now is do A not palavra lose de Deus heart. agora Trust Him and submit to the process é of confie nele. Submeta a ele. God. Joseph didn't complain during the process. O José nunca reclamou durante o processo He told to his brothers, e disse aos seus irmãos: you tried to harm me, você tentou me ferir, but God. mas Deus. You have to trust in the wine dresser. Você precisa confiar no He lavrador. knows what He's doing. Ele sabe o que está He fazendo. knows how long should you be in this Ele circumstance. sabe quanto tempo devemos estar nessa situação. Allow Him to cut what needs to be cut. Permita que ele remova o que precisa ser removido. To remove what needs to be removed. Permita que ele faça isso. Remova tudo que precisa ser The removido. better thing, look to the future, É muito melhor olhar para o not to futuro, the momentary pain. não para o momento da dor. The Bible says the pain can last the whole night. A Bíblia diz que a dor pode durar a noite inteira. Sometimes this night is long. Às vezes a noite dura muito tempo. Look to Him right now. Olhe para ele agora. Maybe you have to say, Lord, I'm sorry. Talvez você precise dizer: Senhor, me perdoe, eu falhei. Falhei no processo. You called me, you gave me destiny. Você me chamou, me You deu um brought destino. me to this place, Você me to trouxe this para esse town. lugar, You brought me to para this esse town. condado, And para Lord, essa cidade. forgive all my sins. Senhor, perdoe meus pecados. Maybe now it's time for you, Lord, forgive my sins. Talvez é tempo de você You dizer: can Senhor, prune me. perdoe. You can take away Perdoe meus from me pecados. Você your pode me podar. habits. Remove de mim Take away all tudo que é habits from necessário. my life. Tira tudo Lord, da minha take away, vida, Lord, all my sins. todos os pecados. Maybe you have to repent of all your sins that you have Talvez você committed precise against Him. se arrepender de todos os seus pecados que você cometeu. He'll give you another chance. E Ele vai te perdoar, vai te dar outra chance. Let's pray. Vamos orar. Lord Father, Amado Deus, amado Pai.